A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a ministração da gloriosa palavra de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo de número 19. O texto é conhecidíssimo, pois trata da passagem de Zaqueu, o publicano. Quero passar a leitura e depois transmitir a vocês a mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração nesta ocasião. Leiamos o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bem, aqui está o texto, como eu disse, para a nossa meditação. Quando nós lemos esta passagem bíblica, muitas lições nós extraímos. No entanto, quero destacar algumas para nós nesta ocasião. E principalmente a parte em que Zaqueu vai dizer para Jesus: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui está o centro da mensagem para nós. Porém, eu quero fazer um apanhado, uma visão geral do texto que nós estamos lendo, para que entendamos melhor a mensagem que eu tenho para transmitir. A primeira delas, dentro do texto que nós precisamos destacar, é que nós estamos diante de dois personagens muito importantes. Zaqueu era uma pessoa tida como um pecador pelos os seus conhecidos. Do ponto de vista daqueles outros, este era um homem pecador. E sendo pecador, não era merecedor da atenção de Deus, como se o Senhor Deus procurasse alguém bom nessa terra. Mas, de qualquer maneira, aquele grupo de pessoas que rodeavam Zaqueu tinham como um pecador. Jesus, que pregava as boas novas do reino de Deus, que anunciava a libertação aos cativos, perdão aos pecadores, o Filho de Deus. Duas figuras totalmente diferentes uma das outras. Zaqueu era um cobrador de impostos. O texto diz que era rico. Destaca também que era de pequena estatura e que ele tinha um desejo muito grande no seu coração. Ele queria ver Jesus. E para tanto ele, sabendo por onde Jesus passaria em um determinado momento, ele corre lá para frente, sobe naquela figueira brava e se posiciona. E qual não foi a sua surpresa
quando Jesus passando por ali, olha para cima onde estava Zaqueu, ainda vai lhe dirigir a palavra e muito mais do que isso, dizendo a ele: hoje eu quero pousar em tua casa, dizendo para Zaqueu. A alegria desse homem foi muito grande. O texto diz que ele desceu com muito júbilo. Ele recebe Jesus em sua casa com uma alegria inefável. E em meio àquela reunião, a presença de Jesus, uma pessoa tão importante, uma pessoa que ele queria apenas ver e agora está ali dentro do seu lar. E ele toma uma posição que é de falar para Jesus que ele vai agora dar metade dos seus bens aos pobres. E se porventura ele tivesse defraudado alguém, ele iria restituir quadruplicado. Por que eu quero destacar esta passagem hoje, neste momento, como a principal para a nossa meditação? A respeito da ação do poder do Evangelho sobre nós, sobre os homens, sobre aqueles que o Evangelho alcança. Que evangelho poderoso é esse? Esse evangelho, ele transformou a vida daquele homem da água para o vinho. Foi uma transformação radical. Foi impactante o encontro desse homem com Jesus. Coisa maravilhosa. Um homem que era um cobrador de impostos, um homem que era tido pelos outros como aquele que roubava ou furtava ou enganava, tratava as pessoas de uma forma leviana. Tantas coisas ruins tinha esse homem. E agora, na presença de Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus, esse homem tomou uma decisão totalmente contrária do normal da sua vida. E aqui está o centro da mensagem. Pois o evangelho, quando alcança uma pessoa, esse evangelho, ele muda, ele transforma. Ele faz com que a pessoa realmente ela se converta e converta também o seu caminho, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para alcançar o homem dentro de uma sociedade corrupta, dentro de uma sociedade enganadora, dentro de uma sociedade sem esperança. O evangelho, quando ele alcança o homem, ele transforma, ele muda radicalmente, como disse, a vida do homem, e o exemplo está aqui. Zaqueu é este homem que ficou aqui registrado para nós, que este evangelho, ele é poderoso para transformar a vida do mais vil pecador. Não importa se para as pessoas aquele homem não tinha valor nenhum, se aquele homem tinha suas más qualidades, porém o evangelho adentrou aquela casa, e muito mais do que aquela casa, aquele lar adentrou a própria vida daquele homem chamado Zaqueu. E agora, tudo que, porventura, fizesse, ele agora está disposto a uma mudança radical, uma atitude diferente. Está mudando, mudou a forma de agir, a forma de pensar. E é este evangelho que nós pregamos, é este evangelho que nós anunciamos, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que onde chega, ele muda, ele transforma, ele renova. Aquilo que está destruído é reconstruído. Aquele que está abandonado, ele é reconciliado. Diante de todos aqueles que ali estavam acompanhando Jesus, como nós aqui vemos, temos homens importantes da sociedade, homens religiosos,
importantes aqui dentro da casa de Zaqueu, por conta da presença de Jesus, e esse homem não fica envergonhado de mostrar publicamente a mudança que existe dentro de si. Não é uma mudança aparente, é uma mudança lá dentro do coração. É uma mudança que ocorre lá dentro e vai aflorar e vai se exteriorizar na fala desse homem Zaqueu. E quando Jesus então ouve de Zaqueu estas palavras, Jesus também publicamente vai dizer: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Olha só, a salvação chegou, não é porque Zaqueu ele tomou aquela decisão e então chegou a salvação. É o contrário. Quando a salvação chega, a atitude do homem, a reação do homem é de confessar os seus pecados, os seus erros e decidir fazer um retorno, fazer uma conversão. O que é isso? É um homem que estava indo na direção contrária a Deus, mas quando encontra com o Evangelho, a vida dele é mudada. Por que nós falamos que a vida do homem é mudada? Porque o homem, antes do Evangelho, sem conhecer esse Evangelho, a vida do homem é escuridão. É uma separação terrível da parte de Deus. Embora pensando fazer o certo em relação a Deus, está fazendo tudo errado. Está andando no caminho de trevas. Este Evangelho é a luz que veio para iluminar o caminho do homem, a vida do homem. Esse Evangelho é quem tem poder para trazer uma claridade para a vida do homem. E quando esse Evangelho chega então, e chega essa claridade, o homem percebe o quanto ele está andando distante de Deus. E que os seus caminhos, embora pareçam caminhos direitos, todavia são caminhos que conduzem para o abismo, conduzem para o inferno. E quando ele se depara com esse Evangelho, então a sua mente é iluminada. Existe uma claridade na sua mente e ele percebe que ele está indo num caminho de morte. Então ele decide: eu vou voltar. E aí faz o retorno, aí faz a conversão, aí tudo que é de ruim do homem agora vai sair, porque este Evangelho chegou para mudar, chegou para transformar, chegou para reconciliar o homem com Deus. O homem sem Deus tende a fazer tudo que é errado, a caminhar por caminhos escuros. Agora, aquele que alcança essa salvação, então ele percebe o seu erro, ele nota o seu erro, ele sabe do seu erro e ele toma uma decisão importante na sua vida: vou voltar. Vai voltar para onde? Vai voltar para quem? Vai voltar-se para Deus. É o que Zaqueu faz, vai voltar-se agora para Deus. E o homem, quando se volta para Deus, ele deixa os seus erros para trás, ele deixa as suas mazelas para trás, e agora ele se preocupa em fazer a vontade de Deus, em fazer o querer de Deus. A partir de agora, esta palavra começa a agir de uma forma maravilhosa em sua mente, em seu coração, e ele começa agora a ter caminhos direitos, caminhos retos, caminhos que o conduzirão à vida eterna. Então Jesus vai falar publicamente: hoje chegou salvação a esta casa. E o verso de número 10, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu amigo, Jesus, ele está à procura daquele que se perdeu. Jesus, ele não está à procura daquele que é santarrão, daquele que já
pensa até mesmo no seu coração já estar salvo. Se já está salvo, não precisa. Agora, aquele que se encontra na miséria, aquele que se encontra na desgraça, aquele que se encontra numa situação terrível, é este aí que Jesus quer, porque Jesus é médico. E quem é que precisa de médico? Os sãos? Não. Precisa de médico aquele que está doente. Precisa de salvação aquele que está perdido. Mas, para tanto, é necessário que se saiba que sem Deus nós estamos perdidos. Porque a pior situação que pode acontecer na vida daquele que está perdido é ele ter a falsa concepção de que ele sabe o caminho. Não, ele sabe para onde está indo e cada vez mais está se distanciando, cada vez mais se está emaranhando no meio da escuridão, no meio das trevas, mas dentro do seu coração diz: eu sei o caminho. É um ledo engano. É melhor nós pararmos e olharmos para Jesus, pois Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho que conduz o homem para Deus é Jesus Cristo. É por isso que você conhece a história dele. Ele deixou os céus de glória, ele veio a esta terra, tomou a forma de homem. Mais do que isso, ele foi até a morte. Mais do que isso, até a morte de cruz. Foi crucificado, a pior morte que existia na época. Uma morte que só era sentenciado os piores homens da sociedade. Jesus pegou esse lugar. E de quem era o lugar? Era o meu lugar, era o teu lugar, o nosso lugar. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus levou sobre aquela cruz os nossos pecados. Porém, a sepultura não pôde segurar aquele que é o dono da vida. Aquele que disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, o bom pastor. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, ele também nos ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer isto, que nós ressuscitamos com ele. Zaqueu ressuscitou com Cristo. Agora ele tem vida e vida espiritual, pois um homem na face dessa terra, ele tem apenas uma vida, que é a vida física. E cabe sempre lembrar que essa vida física é passageira. Alguns a terão 15 anos, outros 20, de repente 40, 60, uns mais robustos aí vão até 80, 90, mas vai terminar essa carreira, vai terminar essa vida. Agora, a vida que Jesus conquistou naquela cruz por nós é a vida eterna. Vida eterna. Esta aqui acaba, mas existe uma guardada para nós nos céus de glória. Essa é a nossa esperança. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para todos aqueles que estavam ao redor de Zaqueu, Zaqueu era perdido. Zaqueu não tinha jeito mais, não tinha solução. Mas o que não tem solução para o homem, existe solução para Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus quer que nós estejamos reconciliados com Ele. E para tanto, Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Nesta oportunidade, eu convido a refletir sobre essas palavras, sobre esse texto que eu aqui acabei de ler para você. Pense nisso. Qual é a sua situação? A situação material, econômica, a posição social de Zaqueu não era ruim, não. Ele não era daquele tipo de pessoa que muitos aí dizem: foi para a igreja evangélica porque estava numa desgraça, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais nada o que fazer.
se escondeu numa igreja. Zaqueu não era esse tipo. Zaqueu aqui é uma pessoa que tinha dinheiro, status também tinha, posição social tinha, mas o que o dinheiro não pôde dar para ele, a sua posição social não pôde lhe dar, que é o perdão dos pecados e a paz que só Jesus tem para dar, viver em paz com Deus, e só Jesus pode dar. De repente, você que me assiste, tenha dinheiro, tenha uma boa profissão, você tenha status, mas a sua alma, ela está triste, a sua alma, ela está angustiada. Falta Jesus. Falta Jesus entrar na sua casa, falta Jesus entrar na sua vida, e eis a oportunidade. Por que não fazer como Zaqueu? Confesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o centro da mensagem é: vamos mudar de vida. Porque onde o Evangelho chega, ele chega para mudar. Ele muda tudo. Então, tudo que pertencia ao velho homem na vida de Zaqueu, ele está abandonando. Ele está deixando para voltar-se para Deus, para uma vida nova. Andar agora em novidade de vida. Isto o Evangelho faz com o homem. As velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Onde Jesus chega, onde Jesus entra, tudo se faz novo. E eu tenho certeza que isso também acontecerá com você. Esta é a nossa oração, esse é o nosso desejo, que esse Evangelho, assim como alcançou a mim, alcançou a muitos que conheço, também alcançará a ti. Esse Evangelho transformador, renovador, reconciliador. Que Deus te abençoe. Amém.